Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo e eu me importo com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário fazer uso do álcool gel. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações, deixa o seu like nesse vídeo pra gente saber que você tá gostando do conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Hoje é o prazo final para vocês enviarem todas as ideias, rascunhos, desenhos, artes, tudo que vocês fizeram para o convite. Se ainda tiver com dúvidas técnicas, assiste o vídeo da live. Se tiver com dúvidas sobre o conceito do convite, assiste o vídeo do briefing, ok? Hoje eu fiz uma mãozinha com os emojizinhos que são o símbolo da aba, que com certeza vocês já viram ou no Facebook ou no Instagram. E ela tem essas repartiçõezinhas aqui, todas coloridas, ok? Então é uma mãozinha e aí por cima eu escrevi convite de abertura e coloquei a data. Ok? Para nossa parte gravada de hoje, eu usei inicialmente o Illustrator Draw e na sequência o Spark Post só para poder colocar as opções de texto, ok? Lembrando que você pode usar qualquer aplicativo que funcione melhor no seu dispositivo, seja celular, tablet ou no seu computador, certo? O importante é que vocês procurem participar. Inicialmente, eu fiz esse rascunho em uma folha de papel qualquer, em um caderno que eu tenho aqui em casa. Tirei a foto, lembra sempre de tentar tirar a foto em pé, porque assim não vai ficar com a sombra da sua mão tentando fotografar, e aí isso pode atrapalhar um pouco na parte da vetorização. Essa foto vai ficar salva na sua galeria de imagens, então é uma foto comum como qualquer outra. Dentro do Illustrator Draw, você vai abrir uma nova camada de imagem, vai até a sua galeria e vai pegar aquela foto e vai ajustar. Fez isso? Diminui a opacidade da sua foto para que ela não fique muito forte e você possa vetorizar por cima usando aí, né, as camadas. Quando você fizer esse desenho, o que eu fiz? Eu procurei fazer os traços que eram longos meio que de uma única vez. Então, quando vocês verem essas cenas indo e voltando, são algumas tentativas que eu fiz para mostrar para vocês que não dá para fazer o desenho todo de primeira, mas que sim, dá para fazer uma extensão de linha bem longa se você fizer com calma. Então, por exemplo, a voltinha ali do dedo, eu fui, voltei, fiz algumas vezes até ficar melhor, porque assim não fica nenhum tipo de rebarba, certo? Essa é uma mão onde nós temos os rostinhos, né, os emojis. Esses emojis, eles poderiam ter sido colocados na ferramenta de texto do Spark Post, por exemplo. Então fica aqui uma dica para vocês. Eu preferi fazer com o pincel mesmo. De onde vieram esses emojis? Se vocês olharem a identidade visual da aba no Instagram e no Facebook, algumas postagens elas têm esses sorrisinhos, né, de diversos tamanhos de estágio de desenvolvimento. Então é legal adicionar elementos que representem a identidade visual da aba, porque faz parte do contexto, certo? Para a mão, eu escolhi que essas marcas que a gente tem naturalmente fossem as divisórias, para que ela tivesse esse estilo como se fossem pedaços, né? Então, se você olhar numa imagem de cubismo, é como se fossem vários pedaços, várias formas que juntam um elemento. Lógico que minha mão não tá 100% cubista, mas relembra o estilo e foi uma adaptação que eu fiz para poder fazer a minha arte. Então, do mesmo jeito, vocês têm toda a liberdade de fazer adaptações para a arte de vocês. Lembrando, se você quiser enviar a foto do seu desenho e depois vetorizar ou depois fazer digitalmente, sem problema nenhum. O que a gente precisa é que você participe enviando a sua arte com o seu nome via WhatsApp, ok? Outra coisa importante é relembrar aqui no Illustrator Draw de fechar as suas formas. Então, as formas têm que estar fechadas para que elas possam ser totalmente preenchidas. Uma forma que tem um mínimo traço aberto, você não consegue preencher, ok? Em um dos comentários um pouco mais antigos, eu percebi a dificuldade de fazer o plano de fundo. Então, aqui vai a minha dica. Você coloca uma camada por cima do seu desenho inteiro mesmo, clica e segura bem no meio dessa camada, ela vai ficar toda com a cor que você escolheu,
E aí depois é só arrastar essa camada para baixo da camada dos seus desenhos. Ou seja, se você tiver 5 camadas, uma camada, ela só tem que ser a última ou a primeira de baixo para cima. E aí pronto, você tem um fundo, ok? Como eu falei, eu decidi fazer os emojis à mão e não digitados, mas fica aí uma sugestão também que você pode fazer esses emojis com uma ferramenta de texto, ok? Lembrando que, novamente, se vocês tiverem algum tipo de dificuldade, é só deixar aqui nos comentários. Aqui, basicamente, eu já estou terminando, só vou fazer o último rostinho. Tudo que é salvo do Illustrator Draw vai direto para a sua galeria de fotos, exatamente como se você tivesse tirado uma foto comum com a sua câmera, ok? Uma vez que essa imagem está salva, eu vou diretamente para o Spark Post, abro a minha biblioteca de imagens e nessa minha biblioteca vou pegar a minha mãozinha que eu acabei de vetorizar. Para o estilo de texto, eu vou colocar ele em 3 partes separadas. Então, ao invés de já escrever tudo, abertura das mostras num texto só, eu decidi colocar como abertura, depois o das e depois mostras. Por quê? Porque assim eu tenho maior controle da posição dos meus textos e eles vão ficar 100% no lugar onde eu quero que eles fiquem, ok? Para complementar aqui os meus textos, o que eu vou fazer? Em todos eles, eu vou colocar um contorno. Então, aqui a gente já tem que lembrar aquela questão do contraste. A parte da palavra que estiver num fundo claro, eu preciso deixar a palavra escura. A parte da palavra que estiver num fundo escuro, eu preciso deixar a letra clara. Isso é gerar contraste, ok? Ah, tá muito difícil pela escolha de cores que eu fiz anteriormente. Então, o que você pode fazer? Adicionar o efeito de contorno. Lembra que no Spark Post ele tem a opção para você colocar contorno no seu texto e isso pode deixar a legibilidade, né? Ou seja, a leitura do texto mais fácil de compreender. Então, como eu falei, eu deixei 3 pedaços de texto separados. Esses 3 pedaços de texto são a abertura, depois o das e depois mostras, porque assim eu consigo mexer melhor nas posições. Dentro do Spark Post, quando você vai mexer no contorno e ele tem 2 cores, o que você pode fazer? Deixar esse contorno mais grosso, ok? Ou seja, mais espesso, aí fica com mais destaque. Ou você pode trocar as cores e não precisa deixar tão grosso assim. Eu deixei 2 cores que são relativamente neutras, que são branco e preto, para gerar contraste com as cores que já tem, porque assim também não precisa ficar muito colorido e não ficaria muito exagerado. Para o final, vocês vão ver que eu fiz 2 modelos. Um modelo, que é esse que vocês estão vendo, e eu fiz uma outra sugestão, que é com o texto com uma forma de fundo, como se fosse uma pincelada, ok? Lembrando, se o Spark Post não funcionar no seu celular, tenta procurar algum outro aplicativo. Uma dica que eu dou é, se você tiver Instagram, no Instagram ele tem umas ferramentas de texto que são legais de usar e que dá para salvar como foto, sem necessariamente salvar como postagem. Então, se tiver com muita dificuldade de encontrar algum aplicativo de texto, tenta fazer no Instagram. Infelizmente, o Instagram não deixa o arquivo salvo, né? Ele não deixa aberto para editar mais tarde. Mas é uma sugestão, caso vocês não consigam usar o Spark Post no celular de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se vocês tiverem dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Lembrem-se sempre, quando você terminar o seu projeto, desenho, rascunho, seja lá o que for, como você fez a sua arte, lembrando que se o aplicativo que eu mostro não funciona no seu celular ou tablet, você pode procurar um outro aplicativo. O importante é que vocês consigam participar. Não tem nada funcionando, celular, nada, nenhum aplicativo funciona, faz o desenho à mão. Vocês sempre fizeram desenhos à mão, lógico que depois a gente vetorizava, só que a gente tá numa situação diferente. Então, se você só pode fazer desenhos à mão, tudo bem, eles também servem. Envia pra gente via WhatsApp com o seu nome, continua acompanhando os vídeos. Para as próximas aulas, eu já vou fazer um quiz, ok? Então, procurem responder, procurem acompanhar. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e